Desencantos é uma peça teatral breve escrita por Machado de Assis em 1861. O texto é dedicado a Quintico Bocaiúva, que tem os personagens Clara de Souza, que é uma jovem viúva do coronel, Luiz de Melo é um jovem apaixonado e idealista, que é vizinho de Clara, e Pedro Alves é um homem de meia idade e elegante, mas presunçoso, que também é vizinho de Clara. Na primeira parte da peça, ambos os vizinhos da viúva, Clara, fazem-lhe a corte, Luiz e Pedro Alves. Pedro Alves, mais experiente que o outro, adianta-se e consegue a mão da mulher. Luiz, desiludido, viaja para longe, retorna na segunda parte, após 5 anos, e presta uma visita ao casal. Após gabar-se de suas viagens pelo Oriente, pede bruscamente a mão da filha do primeiro casamento de Clara, que tem o mesmo nome da mãe. É a sua vingança contra a mulher que a armara anteriormente. As discussões que o livro levanta e a profundidade dos personagens, como tudo escrito por Machado, é o ponto alto desta peça. Após, ou mesmo durante a leitura, a reflexão parece nos sugerir pensar sobre essa vaidade hipócrita dos relacionamentos mesquinhos, quem sabe até todos os relacionamentos, levados pela fome do sucesso, pela vida mais estável, mais moralmente valorosa, segundo os valores morais distorcidos de nossa sociedade. Talvez não haja como refletir sobre a ligação entre os relacionamentos aqui retratados por Machado e os que, ao longo da nossa vida, vivemos. Como mostrado em outras obras de Machado, faz-se necessário pensarmos o quanto somos ou temos sido hipócritas. O livro, que pertence ao conjunto de peças de Machado de Assis, chamado de Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos, foi escrita, na verdade, por um escritor e advogado belga, chamado Victor Henaux, publicado em meados de 1850. No entanto, em 1861, esse livro ficou bem famoso no Brasil, com a tradução de Machado de Assis, publicada na revista Marmota, sem que houvesse a indicação do autor, do tradutor e de que se tratava de uma tradução. Nesse mesmo ano, em 1861, foi publicada uma versão impressa do livro, mencionando Machado de Assis como tradutor, mas não dizia qual o texto ou autor original. Isso gerou uma polêmica, que só foi esclarecida de fato há alguns anos atrás, em 2008, com a edição da editora Unicamp, que deu o acesso ao texto de Henaux e permitiu uma comparação com o texto de Machado, provando que era realmente uma tradução. Machado, ele fala que no seu livro que tem um homem de espírito, que é aquele que é gentil, né, que demonstra o seu carinho através de atos. E fala também que se sente sempre inferior, né, que não sabe se é suficiente para estar com aquela mulher linda, maravilhosa. E quando ele termina o relacionamento, ele vai acabar procurando mulheres que lhe façam lembrar da sua anterior. Já o homem tolo é aquele que se apaixona fácil, que escreve poemas e músicas e provavelmente ele usa os mesmos versos com outras mulheres. E quando acaba o relacionamento, ele não fica triste porque ele sabe que há outras mulheres no mundo querendo o seu amor. E também, como ele se apaixona fácil, ele também vai se desapegar fácil. Então, ele acaba não sofrendo por amor. Bom, meu nome é Erika Azevedo e hoje eu vou falar da peça teatral de Machado de Assis, chamada Os Deuses de Casaco. Essa obra trata-se de uma comédia, na qual se representa os deuses da mitologia grega vivendo na sociedade moderna, inclusive na vestimenta, que, no caso, seria a vestimenta do século XIX, período que Machado de Assis escreveu. Alguns dos personagens mais importantes. Prólogo
Epílogo, Júpiter, Marte, Apolo, Proteu, Cupido, Vulcano e Mercúrio. E agora eu vou ler um pouquinho do enredo da peça. Os deuses estão preocupados, pois os homens não creem mais neles. Júpiter convoca uma reunião no Olimpo para tentar encontrar uma solução. Descobre que Cupido, antes o deus do amor, abandonou sua divindade e tornou-se um conquistador. Na reunião, eles discutem, e Cupido começa a convencer seus colegas divinos de que é inútil, e que cada um pode assumir um papel como mortal na sociedade humana. Ao fim, todos os deuses acabam concordando com o jovem galanteador. Bom, agora eu vou falar sobre a obra de Machado de Assis, Tu Só, Tu, Puro Amor. Bom, essa obra é uma peça teatral escrita por Machado de Assis e representada pela primeira vez em 10 de junho de 1880, no Teatro Dom Pedro II, por ocasião do tricentenário do poeta Camões. Bom, o título é retirado do primeiro verso da estância 119 do canto 3, de Os Lusíadas, que trata de episódios de Inês de Castro. Bom, a obra era considerada rara no século XIX. Desta edição, preciosa e cuidada, inclusive em sua produção gráfica, foram tiradas 100 exemplares numerados, autografados pelo próprio Machado de Assis. Meu nome é Emily Santana e eu vou falar sobre a peça Tu, Só Tu, Por Amor, de Machado de Assis. Mais precisamente sobre os personagens e o enredo. Os personagens dessa peça são Camões, ainda jovem, Caminha, poeta da corte, inimigo invejoso de Camões, Antônio de Lima, nobre, pai de Catarina, Catarina de Ataíde, jovem por quem Camões está apaixonado e lhe retribuiu o sentimento, Manuel de Portugal, amigo de Camões, e Francisca de Aragão, amiga de Catarina. Em relação à trama, os rumores correm na corte que Camões e Catarina estão apaixonados. Antônio de Lima aborrece-se com todo esse falatório. Por artimanha de Manuel e Francisca, Camões e Catarina conseguem encontrar-se a sós no palácio e declaram a paixão de um pelo outro. Contudo, eles são surpreendidos pelo poeta Caminha. Assustada, Catarina revela o encontro secreto ao inimigo do seu amado. Ela faz Caminha prometer que não revelará nada ao seu pai, mas ele apenas promete que não contará nada espontaneamente, recusando-se se calar se fosse questionado. Antônio realmente indaga a Caminha, que revela tudo. Irritado, o pai de Catarina consegue do rei que Camões seja expulso. Oi, meu nome é Cauã, eu vou falar um pouco sobre a peça teatral Não Consulte Médicos. Não Consulte Médicos é uma peça teatral escrita por Machado de Assis, em 1896. O título é tirado de um ditado grego mencionado na peça. Não consulte médicos, consulte alguém que tem estado doente. Na história existem 5 personagens principais: Dona Leocádia, tia de Dona Adelaide, Dona Carlota, filha de Dona Leocádia, Dona Adelaide, esposa de Magalhães, Cavalcante, amigo de Magalhães, Magalhães, funcionário do serviço diplomático. Agora vou ler um pouco sobre o enredo. Dona Leocádia, uma velha casamenteira, se auto-intitula médica, que cura as pessoas através do amor. Ela diz que curou o casal Magalhães e Adelaide, casando-os. Agora deseja curar sua filha Carlota, que sofre de desilusão amorosa. O casal recebe também amigo Cavalcante, que também sofre dos males do coração. Bom dia, me chamo Diego Vasconcelos Araújo e vou falar sobre a primeira peça teatral de Machado de Assis, que se chama Hoje Avental e Amanhã Luva, que foi publicada em 1860. Essa é a primeira peça teatral, então estamos novamente falando sobre o início. Em Hoje Avental e Amanhã Luva temos 4 personagens: Durval, um homem que provavelmente tem entre 40 e 50 anos de idade, Bento, o charreteiro que levava Durval até o local onde a peça é ambientada, e Rosinha, que é a empregada deste local, e Sofia, que não aparece e portanto não tem falas, mas os personagens falam sobre ela. O enredo da peça é bem simples. Retrata assim:
Durval quer conquistar Sofia e acredita que o convite ao baile seja o plano perfeito, pois ela estaria dançando juntos e teriam muito tempo para conversar. E principalmente conversar em público. Assim as pessoas ao redor os considerariam um casal. Rosinha é amiga de Sofia e também alguma forma sabe ou diz ao leitor saber que Durval não será um bom marido para a amiga. Então ela faz o possível para que o convite não seja feito.